Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de... E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Era uma noite especialmente fria e muitos buscavam se aquentar em fogueiras, enquanto Jesus era levado de lugar a lugar. Recebeu cusparadas no rosto, também o agrediram com tapas, murros e com uma cana que lhe batiam na cabeça. Feriram-lhe a cabeça com espinhos que eram pressionados contra o couro cabeludo. Da presença de Anás à presença de Caifás, o Senhor foi levado a Pilatos e a Herodes. Foi interrogado insistentemente, foi exposto nu, foi ridicularizado. Refeição, nem pensar. A última vez que estivera à mesa fora na noite da quinta-feira, provavelmente no começo da noite, pães sem fermento, vinho, por se tratar do jantar de Páscoa, também carne de carneiro assada e ervas amargas. Não nos esqueçamos que era uma noite fria, tanto que as pessoas se juntavam ao redor das fogueiras, querendo um pouco se aquentar. Próximo a uma dessas fogueiras, Pedro negou veementemente que fosse discípulo de Jesus Cristo. Pedro, suas roupas não o mantinham aquecido o suficiente. Era como se estivesse seminu ou mesmo nu. Enquanto o amigo, junto a uma fogueira, tentava se aquentar, negava qualquer envolvimento, o Senhor permanecia no pátio interno, bombardeado de perguntas e de agressões por todos os lados. Buscavam-se testemunhas para formalizar a acusação, mas os acusadores o tempo todo caíam em contradição uns contra os outros. Finalmente, acharam uns que transpareciam alguma consistência em suas falsas acusações e mesmo assim ainda tropeçavam em seus relatos. O céu enrubescia quando Jesus foi conduzido ao concílio e em seguida à audiência perante a autoridade romana. Pilatos sabia que os acusadores do Senhor Jesus eram movidos por inveja. Em curto interrogatório, Pilatos deixou claro que cumpriu o rito processual sem que, entretanto, achasse algo de que acusar o Senhor Jesus. Disse ele 3 vezes: não acho culpa alguma neste homem. Ele tentou eximir a si mesmo do julgamento, remetendo o Senhor Jesus ao representante da jurisdição da Galileia, baseando-se no fato de que o réu, Jesus, era galileu. Herodes devolveu o Senhor Jesus a Pilatos.
Pilatos quis acalmar o povo, ordenando que o Senhor Jesus fosse açoitado nu. Pilatos fora advertido pela própria esposa que ao longo da noite tivera sonhos perturbadores acerca de Jesus Cristo, mas o vozerio aumentava e se estava à beira de uma grave manifestação pública de protesto instigada por sacerdotes e por anciãos. Pilatos lavou as mãos como gesto de isenção de culpa pelo destino que se estava prestes a dar àquele réu. A resistência física e moral do Senhor Jesus era excepcional. Sua aparência de homem comum fez os romanos pensarem que lhe quebrariam facilmente a determinação. Não compreendiam absolutamente nada das circunstâncias. É a incompreensão dos fatos que leva o homem ao cometimento dos maiores erros e das maiores atrocidades. A interpretação equivocada acerca do Cristo de Deus é que os fez seguir numa escalada de violência. Das cusparadas chegaram ao açoite com lâminas. Devolveram as vestes a Jesus Cristo após o açoitamento. E apesar daquele corpo retalhado parecer tão próximo de seus limites de resistência, ele, o Cristo, demonstrava se manter determinado. Mas afinal, o que poderia manter ecce homo numa vontade férrea, sem que coisa alguma fosse capaz de o alquebrar? 50 anos depois, João, que na noite da prisão fugiu nu para não ser preso junto com ele, escreveria o Evangelho e afirmaria: como havia amado os seus, amou-os até o fim. Sua determinação provinha do amor, e isso era tudo. Na verdade, Cristo não merecia morrer. Ele, porém, se dispôs espontaneamente a tanto. Era preciso dar a vida. Alguém teria que dar a vida. E ele, o Filho, na presciência divina, se dispôs a dar a vida antes mesmo que o mundo fosse criado. Paulo apóstolo afirmou: o Pai nos elegeu através de Jesus Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A promessa é diferente, ela veio por juramento. Um juramento com dupla garantia fora feito 2120 anos antes. E com esse juramento veio a promessa. O juramento, Deus afirmando que Abraão seria bênção. A garantia, um ritual em que se partiam animais ao meio e formando um caminho entre as metades partidas, as partes deveriam passar. Deus passou. E ao passar, assumiu o compromisso de ele mesmo ser partido ao meio se a promessa não se cumprisse na vida de Abraão. Mas quando Abraão quis passar entre as mesmas metades, Deus fez vir sobre ele um sono insuportável e Abraão não passou entre as metades. Mas Cristo, em Deus, naquela noite, jurou: a cruz é Deus partido ao meio. Não me levante a sobrancelha em pasmo. Todos os meses, em milhares de igrejas, Cristo é partido ao meio. E ele ainda instruiu: façam isso em memória de mim. O partir do pão é o partir Cristo ao meio. A morte de Cristo é a certeza da promessa de Deus em sua vida. Não importa que as circunstâncias ameacem te fazer ver o contrário. Não importa o que disseram, não importa quem disse, nem como disse ou quando disse, importa que Deus jurou a teu favor. E quando o homem fracassou, quando eu fracassei, quando você fracassou, ele se apresentou para ser partido ao meio, porque a cláusula contratual fora registrada assim. Isto é Deus num beco sem saída. Fosse como fosse, era morte. A verdade? Jesus Cristo alertara os discípulos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça. Pode-se estar do outro lado do globo terrestre, metido numa caverna, na mais escura das madrugadas, e ainda assim a cruz do Gólgota estará sempre ao alcance do olhar.
Embora essas sejam verdades bíblicas fundamentadoras da fé para a salvação, elas não mencionam a vergonha da cruz, mas há na cruz vergonha, a exposição, a nudez. Preciso distinguir essa questão da nudez, porque a nudez em diversas ocasiões está para o momento, o ambiente, principalmente o outro. A nudez do recém-nascido, ou a nudez de si mesmo para consigo na solidão, ou a nudez que faz parte de um contexto fantasioso de apelo sexual, ou a nudez do transtorno de comportamento, aquela de caráter compulsivo e muitas vezes calcada numa fantasia sexual recorrente e incontrolável que, independente de surpreender ou de impactar o outro, tem a sua formação em aprendizados inadequados, quase sempre ocorridos na adolescência, associados à timidez, à baixa autoestima ou à dificuldade de relacionamento, principalmente com o sexo oposto. A nudez que se faz para atrair olhares a si porque teme passar despercebido pela vida. A nudez que reclama para si aprovação e aplausos, ou punição, como que a cometer um crime menor para receber expiação de um mal maior. Mas eu não me refiro a nenhuma destas. E sim a nudez de Cristo, o Cristo nu. Há muita controvérsia quanto a isto. O puritanismo prefere vestir Jesus com finos pedacinhos de tecidos. Cobrem Jesus, mas não cobrem a si mesmos. Em 1670, Giovanni Pamphili, príncipe de San Martino, Altimino e Valmontone, como patrono das artes e homem de práticas piedosas, patrocinando a construção e a restauração de igrejas, determinou que as esculturas gregas tivessem as suas vergonhas cobertas. Para atender ao seu mandado, foram confeccionados apliques de mármore, como se fossem folhas de árvores ou finos tecidos, para dar a impressão que por acaso houvessem repousado sobre a genitália exposta das estátuas. Por volta de 1765, Clemente XIII, sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana, determinou que se fizessem aplicações de folhas de parreira ou véu em todas as estátuas e imagens pertencentes ao acervo do Vaticano, onde a nudez fosse explícita, o que também dizia respeito a imagens de Jesus Cristo, principalmente durante a sua crucificação. A nudez de Cristo aponta para a nudez humana. Estranho que todos fiquem desconcertados por conta do Cristo nu. Talvez esta minha mensagem seja até alvo de críticas por trazer à baila o tema do Cristo nu. Coloquem uma tira de tecido, cubram-no então. Mas não nos envergonhamos dos nossos próprios desmazelos, dos desmazelos da humanidade. De forma alguma, estes nos perturbam tanto quanto a possibilidade de Cristo sem roupas, preso por pregos à cruz. Absolutamente exposto numa exposição provocada, sem respeito, sem temores, sem pudores alguns, em cada centímetro de pele do seu corpo. Isso era insultuoso para o costume judeu. A intenção romana era deixar marca na memória de todos que tivessem algum envolvimento com Jesus Cristo. Marca tal na memória que os confundisse, intimidasse e envergonhasse. A estas últimas gerações da humanidade, porém, parece que isto em nada atordoa. Não nos escandaliza que 5.000 curdos hajam sido mortos por armas químicas a mando de Saddam Hussein no Iraque em 1988. E que 500 mil de Tutsis foram mortos, muitos deles a golpes de facão e de machado, em Ruanda, em 1994, num genocídio premeditado com 1 ano de antecedência. A injustiça, a fome, a intolerância, o descaso, a indiferença, o desamor, a miséria, a desinformação, o escândalo, a incapacidade de negociar, a corrupção. Por que se envergonhar dessas coisas? Há poucos dias passei por uma mulher e 2 crianças, vestidas aos trapos, sentadas na calçada, na rua Índios Cariri, centro de Campina Grande, Paraíba. Era algo em torno de 4 horas da tarde.
Algo me disse que eu deveria dar meia volta e lhes oferecer alguma forma de ajuda. Enquanto pensava em ir ou não ir, eu fui avançando com o carro. 4 ou 5 quarteirões adiante, calei a minha consciência, pensando que já havia ido tão mais à frente que não adiantaria contornar e tornar atrás para ajudar. Eu despi Cristo. É assim que o despimos, quando não cobrimos a nudez do outro ou quando expomos o outro. Mesmo os discípulos mais próximos do Senhor Jesus estranharam quando essas palavras foram ditas pelo Mestre. Jesus usou de uma parábola. Uns súditos perguntavam a um rei: "E quando te vimos nu e não te vestimos?" E o rei respondeu: "Quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim." Eu sei. Não poderíamos subir à cruz e cobrir Jesus, não aquela cruz, não aquele dia, às vésperas da Páscoa em Jerusalém. Mas Cristo é crucificado todo momento em que o homem não se constrange nem se arrepende pelas misérias deste mundo, insistindo em perquirir de um tipo de conhecimento que lhe degrada a alma, porque há muitos conheceres. Adão estava no jardim do Éden. Moisés afirmou que Deus formou todo animal do campo e ave do céu e o trouxe a Adão para ver como este o chamaria. Não era para Deus ver como o chamaria, mas para Adão ver como o chamaria. Adão foi construindo uma forma de conhecer. E como base de todo este conhecer estava uma aliança entre ele e Deus. Satanás se apossou do corpo da serpente e enganou Eva. Propôs a ela uma nova forma de conhecimento. A serpente disse: "Se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Satanás possuía essa forma de saber. Ezequiel, discorrendo a esse respeito, disse: "Mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder." O teu poder se aumentou nas tuas transações e acordos que fizeste a partir da tua sabedoria. Tanto poder que o teu coração foi tomado de soberba. Passaste a considerar teu coração como se fosse o coração de Deus. O teu íntimo foi se enchendo de truculência, até que o pecado se manifestou em ti. O teu conhecimento se corrompeu porque você olhou para si mesmo. Viu-se formoso e resplandecente. Teus acordos começaram a ter cláusulas injustas e, cheio de injustiça, você profanava a tua própria moradia. Se pudéssemos itemizar a biografia de Satanás, ela seria mais ou menos assim: criação, unção, missão, revelação, ação, poder, iniquidade, injustiça, profanação, soberba, rebelião, queda, destruição, condenação. A unção antes da missão, muito bom. A revelação antes da ação, amém. A revelação é um tipo específico de conhecimento. Foi no exato momento de desejar uma revelação de outra natureza que se desencadeou todo o processo que levou à nudez de Adão. Rejeitar a vontade divina, rejeitar a proposta divina. É nessa escolha que o homem vê a si mesmo em sua miserabilidade. É nisso que está o Cristo nu. Essa é a palavra que foi escrita aos cristãos hebreus. De novo o crucificam e o expõem ao vitupério. Até mesmo a inépcia cristã desnuda Cristo. Na lei de Moisés, expor a nudez dos outros era pecado. E se Jesus Cristo fosse conduzido desde o Gábata até o Gólgota nu, percorreria ruas de Jerusalém servindo de insulto por parte dos romanos aos judeus, sob o risco de se criar tal alvoroço que depois a guarda romana teria imensa dificuldade em controlar os protestos. Por isso, os romanos o vestiram para que carregasse a cruz. Mas já fora dos muros de Jerusalém, tornaram a despi-lo. Isso era desconfortável para seus seguidores e para seus familiares. Ao redor ou nas proximidades da cruz estavam os soldados romanos, os ladrões, os transeuntes, sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, pessoas conhecidas de Jesus, mulheres que o seguiam. Maria, sua mãe, Maria de Cleófas, Maria Madalena, João,
havia também o empenho de demônios. Demônios impeliram o homem aproximadamente 2 anos antes a perambular nu nos arredores de Gadara. Satanás tem prazer em enudecer o homem. Assim expõe do homem os resultados funestos do pecado. Não é sem razão esse seu prazer. Satanás, o príncipe dos demônios, já fora antes um anjo de luz, até que caiu. O profeta Ezequiel menciona que Deus o denominara perfeito em formosura. Quando expõe o homem em seu estado natural de queda, Satanás, ele argumenta que ninguém subsiste em formosura na presença de Deus, porque o imperfeito não tem como se revestir de perfeita formosura. O corruptível não se reveste de incorruptibilidade. O homem nu, no estado de queda, é o homem exposto que se presta como testemunho de defesa em favor de Satanás e testemunha de acusação em desfavor do Cristo. O pecado tem a capacidade de enfear o homem. Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, afirmou: todos pecaram e, consequentemente, destituídos estão da glória divina. Assim como o pecado desfigurou Satanás, também desfigurou o homem. O homem moderno não tem consciência disso, a não ser pela palavra de Deus. Porque é somente através da palavra de Deus que se dará conta da malignidade, da miserabilidade do pecado. E a cruz tem em si ambas, mostra a malignidade extrema do pecado, mas revela também a miserabilidade que dele decorre. Malignidade porque desfigura o homem, cultivando-lhe um caráter que tende à prática do mal, intensificando o ódio, o egoísmo, a lascívia, a cobiça e fazendo colher os frutos igualmente malignos daquilo que cultivou. Por isso Paulo reconheceria: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse termino por fazer. Miserabilidade porque ele impede a fé, a esperança, o amor e, por fim, o leva irremediavelmente à morte. Fim trágico de uma vida desgraçadamente trágica. Por isso, Paulo exclamou: miserável homem que eu sou, quem me livrará da morte? Expor Cristo nu era isso. Mais do que vergonha, a prova de que nada nele, feito homem, convergia à beleza e à formosura. Isto não é criticar a nudez em si. Basta lembrar que para alguns povos da antiguidade, a estética da nudez tinha relação com o belo e o perfeito. A nudez não era imoral, tanto que Adão e Eva estavam nus no Éden, mas a nudez que tem por objetivo a exposição da fraqueza humana para satirizar, essa sim é antiestética, imoral, depravada. Toda tentativa de desfigurar o homem é. E Jesus foi destinado para isso, para o deboche, para a inferiorização e para ridicularizar a criação. Porém, se nenhuma beleza nele servia para que fosse desejado, como vaticinou o profeta, não foi por ter caído em pecado, mas sim porque, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. E quando consentiu em ser crucificado, ele nos mostrou o que o pecado era capaz de fazer a cada um de nós. Na hora em que estava sendo preso, ele indagou retoricamente: eu não poderia agora orar a meu Pai e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Todo o poder estava com ele. Quando atentamos para os relatos da crucificação, não somente de Jesus Cristo, como também de outros homens naquele período, a exposição da nudez do crucificado era uma forma de se mostrar a fragilidade daqueles homens quando comparados à compleição física dos soldados romanos. Também era uma forma de tortura moral. O crucificado via-se exposto e, no seu constrangimento, tentava de alguma forma esconder a sua vergonha. Aos hebreus que se convertiam ao cristianismo foi lançado o desafio: saiamos, portanto, a ele, levando o seu vitupério. Mas levar o vitupério assume recurso metafórico de não nos envergonharmos de nosso Senhor e de que ele tenha sido exposto da forma como foi. Paulo escreveria décadas depois à igreja de Roma: não me envergonho do evangelho de Cristo.
A Timóteo, bispo de Éfeso, Paulo escreveria da prisão, pouco antes de ser executado, dizendo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, antes participa das aflições do Evangelho. Ainda na epístola aos Hebreus, o escritor afirmaria que Jesus desprezou a vergonha da cruz. Vergonha, literalmente desgraça, opróbrio, grande desonra, e Jesus desprezou, ele desconsiderou, ele não levou tanto em conta, ou melhor, levou em conta, mas quando comparado aos efeitos que obteria, lhe pareceu suportável essa vergonha. Não foi vergonhosa a riqueza de detalhes com que se descreveu a prisão arbitrária de Jesus Cristo. Tampouco a ausência de acusação formal. Não foi escandaloso nem imoral o julgamento mal conduzido, sem direito à defesa e ao amplo contraditório. Não foram imorais as testemunhas falsas e os testemunhos forjados. Nada haveria que se protestar da condenação incompatível com a sentença mal redigida. O processo célere, sem prazo de defesa, sem recursos e nem mesmo embargos. Nada disso causa vergonha. Não causa vergonha a manipulação de leis e de tribunais. Não é vergonhoso o sistema judicial. Pouco se constrange e poucos são constrangidos os que se voltam para as injustiças sociais. A sociedade não se envergonha da sua nudez, mas quer cobrir a de Cristo. O belo lhes é feio e o feio, belo. Houve nos primeiros séculos quem argumentasse que necessária era a nudez de Jesus Cristo, porque no pecara Adão, a doutrina não vigou, porque preocupada demasiado com a forma, a estética, o ritual, o litúrgico desprovido da graça invisível, pouco investigativa, ela não examinava as profundezas da revelação. Quando recorremos aos relatos bíblicos, encontramos que já estando no Gólgota, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos. Para alguns seria apenas sua túnica, porque assim faria jus à citação do profeta Davi. Mas quando se recorre ao salmo profético, encontra-se que repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Marcos também é incisivo quanto a isto. Havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte sobre eles, para saber o que cada um levaria. Não se tratava, portanto, de apenas uma peça de vestuário. Lucas foi consoante aos outros evangelhos e, repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. João registrou: tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, mas esta, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Então disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Diversos escritores citam João Crisóstomo, um presbítero de Antioquia e bispo de Constantinopla, que em seu relato da crucificação do Senhor Jesus teria afirmado que ele foi conduzido nu à morte e nu ficou no meio daquela multidão. Efrém, o sírio, teólogo e compositor, teria afirmado no Sermão 6 sobre a Semana Santa que o sol se escondeu diante da nudez de Jesus e a luz dos astros se obscureceu, porque fora completamente despido aquele que veste todas as coisas. Vê-se dos historiadores que a igreja primitiva não se envergonhava e tampouco se calava quanto à nudez de Cristo. Estranhamente, entretanto, há um sistema religioso nestes tempos do fim que, vestido de poder político e de poder financeiro de abrangência mundial, desvia o seu olhar do Cristo nu. Esse sistema chegará ao ápice da sua glória no período tribulacional. João menciona que 10 poderes aborrecerão a prostituta e a porão nua. Não. Eu não me refiro especificamente à Igreja Católica Apostólica Romana, como sugerido por Armando Cohen, por Rubens Kserbach, entre outros, mas a um sistema que envolve gentes de muitas estruturas eclesiásticas e religiosas num discurso ecumênico, o que também não indica necessariamente que seja o Conselho Mundial de Igrejas.
Entre os que sustentam a ideia de um sistema religioso unificador, porém depravado, estão Charles Riley, Fanny Dyke, Stanley Horton, Naibal Nora, Po-Yung Chu, Frederick Meyer, entre outros. O Cristo nu também testemunhava a debilidade do povo judeu ante o poderio romano. E com isso suscitava a questão política. Enquanto as estátuas erguidas em Roma e por todo o vasto Império Romano mostravam deuses musculosos, semideuses temíveis na sua força e soldados romanos quase que imbatíveis, cheios de austeridade e disciplina, os judeus submissos eram uns fracotes, exibindo ossos de tão pouca musculatura que tinham. O Cristo nu aponta para a decadência do homem, porque a diferença entre o Adão edênico e o Adão quedado. O Adão edênico nu não se envergonhava da sua nudez porque cheio de glória. Davi, salmodiando, afirmaria acerca desse homem que pouco menor que os anjos foi feito, sendo coroado de glória e de honra. Mas caído e expulso, seu corpo se enfraqueceu e decaiu em glória, passando a trabalhar com dores e com suor, para que no fim de seus dias seu corpo se degradasse na terra. Adão quedado, olhando para o óbvio estado de decadência, se envergonhava do que agora era em vista do que antes fora, por isso cobria sua própria nudez. Tive vergonha, Senhor, dizia ele. Exposta à nudez de Cristo na cruz, se exibia mais um Adão quedado, um homem que a genética, as condições de vida e o tempo cuidaram em desfavorecer fisicamente. O Cristo nu também suscita a questão religiosa. Da igreja de Laodiceia, o Cristo ressurreto denunciaria: dizes, rico sou, de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Talvez seja de toda nudez a mais terrível, aquela da qual não se tem consciência achando-se vestido. Seria como o rei vaidoso que, enganado por uns salafrários que se fizeram passar por alfaiates, deles comprou vestes confeccionadas em tecido e linha, perceptíveis somente aos olhos dos súditos leais, dos homens sábios e dos nobres de espírito. O rei pensava se vestir com tais roupas e sai à praça para exibir suas novas roupas reais. Todos reverenciam e aplaudem, veem-no, na verdade nu, mas ninguém tem coragem de dizer alguma coisa, até que um garoto grita por traquinagem aquilo que verdadeiramente vê: o rei está nu! Os cristãos laodicenses viviam um pseudo-cristianismo em que acalmavam suas próprias consciências com atividades que lhes davam a sensação de serem perfeitos. Não sabiam da própria nudez, obras que não subsistem, incompletas, que não saciam, que não vestem e que expõem a própria nudez. O Cristo nu também aponta para a nudez sem estética, sem moral, sem amor, desprovida, autoenganadora. Diremos por isso então que Jesus era feio? Não. A negação da beleza não se traduz necessariamente em feiura. Jesus Cristo, homem, era um tipo comum, homem mediano, homem tal qual outro qualquer. Necessário que assim fosse. O Cristo nu na cruz deveria nos ser motivo de vergonha, mas vergonha de nós mesmos, da nossa escala crescente de degradação, da nudez nossa, do desprovimento moral, do desprovimento espiritual. E esta foi representada substitutivamente através da nudez de Cristo na cruz. Aos Hebreus foi escrito que convinha que em tudo Jesus Cristo fosse semelhante aos irmãos, para que assim fosse misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os nossos pecados, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Quando a ética é distorcida a pretexto da estética, é melhor o inestético. O querubim ungido era formoso em extremo, mas sua formosura foi implosiva, o carcomeu sem que houvesse cura. O profeta Ezequiel acerca disso afirmou: por causa da tua formosura se elevou o teu coração.
Que beleza é essa, feita de camadas que cobrem o corrompido e o podre? Jesus Cristo, sobre gente assim, lançaria um lamento profético: ai de vós, que sois semelhantes a sepulcros caiados, por fora parecendo realmente formosos, mas por dentro cheio de ossos e de toda a imundícia. Isso faz presumir que, se um daqueles fariseus fosse pregado naquela cruz, naquele instante, no lugar do Senhor, não restaria ninguém por perto. Não que fosse horrendo aos olhos, mas sim a alma, mesmo do mais perverso dos homens que ali estivesse. O Cristo nu foi chamado por Ageu de desejado das nações. Mas não que Jesus Cristo, quando viesse no mistério da encarnação, fosse um homem bonito. Ele era um tipo comum que se diluía em meio à multidão e que se confundia em meio a outras pessoas. Tanto que foi preciso subornar um de seus discípulos com 30 moedas de prata para que desse um sinal sobre quem era Jesus. Ele era perfeito fisicamente. Não tinha defeitos limitantes. Não era cego, não era surdo, não era mudo, não nascera paralítico. Lucas afirmou que ele veio e desde a sua infância foi crescendo, se fortalecendo em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E quando adentrou a adolescência, não descompassou. Lucas atestou e crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Crescimento físico, crescendo. Crescimento psicológico, se fortalecendo em espírito. Crescimento intelectual, cheio de sabedoria. Crescimento espiritual, a graça de Deus estava sobre ele. Crescimento social, em graça para com os homens. Adulto, o homem Jesus foi se batizar. Assim que saindo das águas ouviu-se uma voz: Tu és meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Imagine o pai dizendo do filho: você só me tem dado alegrias até agora. A nudez humana, enxergada segundo a natureza pecaminosa, se eleva contra a revelação de Deus. Descumpre a sua palavra, nega a sua palavra, afronta a sua palavra, opõe-se à sua palavra. Qualquer conhecimento adquirido pela via da perniciosidade é insultante à retidão de Deus. O Cristo nu é uma das últimas tentativas satânicas de confundir o Senhor Jesus, fazendo-o se achar desprovido de glória, ridículo, hilário, risível, indigno. No entanto, o Cristo nu é todo ser humano nu. Cã flagrou Noé quando estava Noé bêbado e nu por causa de uma bebedeira. Ao presenciar seu pai naquela condição, ele correu para contar a seus irmãos. Seus irmãos respeitosamente vieram a Noé, sem olhar diretamente para Noé, trazendo uma coberta com a qual lhe esconderam a nudez. Cã, por isso, foi amaldiçoado. Seus irmãos, abençoados. A nudez de Cristo foi real, ela é bíblica, ela aconteceu. A nudez de Cristo é a nudez do homem, do ser humano. Mas Deus, através dos lábios do profeta, disse: dia aprazível ao Senhor é aquele em que você, vendo-o nu, o cubras, ao invés de evitar se encontrar com ele. Quando assim você fizer, romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Clamarás, o Senhor te responderá. Gritarás e o Senhor responderá: eis-me aqui. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Você será como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e de restaurador de veredas. Cristo se permitiu nu na cruz, para você não se enfear por dentro, para não acumular mágoas, nem maus hábitos, nem traumas, nem feridas mal cicatrizadas,
para que não se faça mais menção do passado, para purificar sua mente e seu coração do conhecimento que para nada serve e abraçar a revelação que vem de Deus, incluindo as suas promessas e os seus juramentos a teu favor. Trago boas notícias, que ninguém se escandalize nelas, que Cristo se desnudou para que você não mais se tenha exposto no que de mais vulnerável há em você mesmo, mas que a partir de agora você seja vestido e revestido da glória que vem de Deus.